Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bernardo e hoje eu estou aqui com você para falar um pouquinho sobre química orgânica. Vamos lá? A química orgânica, a ideia do que é orgânico e do que não é orgânico, começou em 1767 com Bergman, onde Bergman falou que existiam compostos vegetais, animais, ou seja, orgânicos, e compostos minerais, ou seja, inorgânicos. E ele ainda falava o seguinte, que os compostos vivos, os animais vegetais, entravam em decomposição, mostrando os compostos orgânicos. Era bem legal essa análise que ele fazia. Dessa análise que ele fez, em 1807, Berliseus ainda acrescentou a seguinte ideia. Era orgânico, animal, vegetal. Por quê? Por que tinha essa vida? Porque tinha uma força vital nos compostos orgânicos, que era uma força superior. Era uma força que advinha de uma esfera superior de conhecimento, de natureza, de religião, como a época colocava, e fazia com que os compostos orgânicos tivessem vida. Então a gente trabalhava com a vida nos compostos orgânicos, por isso, teoria da força vital. Essa teoria durou durante muitos e muitos anos, legal? Só que um aluno de Berliseus, o Bolle, ele conseguiu uma coisa. Na teoria da força vital, era orgânico, tudo aquilo que tinha vida e originário de vida. Como explicar por essa teoria de que, partindo de um sal, o isocianato de amônio, legal? Um sal, que foi aquecido, esse símbolozinho, triangulinho aqui em cima da seta, significa que a gente teve um aquecimento, formou o composto que a gente conhece como ureia. E a ureia está onde, galera? A ureia está na urina. Tá. Se a ureia está na urina, a urina é proveniente de algo que tem vida, então a ureia é orgânico. Mas, pela teoria da força vital, só é orgânico aquilo que tem vida e proveniente de vida. Como esse cara que é orgânico, que é proveniente de vida, se originou de um sal? Então a ideia da teoria da força vital caiu, e com essa síntese da ureia, uma nova perspectiva para a química orgânica teve que ser elaborada. E que perspectiva foi essa? A perspectiva dos comportamentos semelhantes. Vamos lá, o que a gente conhece daqui, ureia é orgânico, como sendo orgânico hoje? O que eles têm em comum? Então foi analisando isso que a gente chega na conclusão atual. Que química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. Mas todos os compostos de carbono? Não. Somente aqueles que apresentam as propriedades que identificam os compostos orgânicos. Como assim? Então tem propriedade que identifica o composto orgânico? Tem propriedade que, sim, e tem composto que tem carbono e não é orgânico. Sabia disso? Um exemplo disso é o gás carbônico, é um óxido, o CO2. O gás carbônico, CO2, é um composto inorgânico. Por quê? Ele tem carbono? Tem, mas é orgânico? Não. Por que não? Porque não apresenta um conjunto de propriedades que identificam os compostos orgânicos. Então a ideia é o seguinte, não basta ter carbono, tem que participar. Participar do quê? Do conjunto de propriedades que identificam os compostos orgânicos. Então não adianta ver por aí, falar a química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. Espera lá. São todos. H2CO3 é o ácido carbônico.
é orgânico? Não, é um ácido. Então, gente, não adianta vir com essa de que tudo que tem carbono é orgânico. Mais uma vez, não basta ter carbono, que a maior parte dos compostos orgânicos tem carbono. Tem que participar. Participar do quê? Do conjunto de propriedades que identificam os compostos orgânicos. Legal? Então ficou assim a definição da química orgânica. É a química que estuda os compostos à base de carbono que possuem propriedades que identificam os orgânicos. Então é a química que estuda os compostos à base de carbono que possuem propriedades que identificam os orgânicos. E aí você me fala, então como é que eu diferencio então composto orgânico de composto inorgânico? Através de semelhança química, propriedades semelhantes. Segue aqui. A maior parte dos compostos orgânicos não solubilizam direito em água. Eu não estou falando todos, é um comportamento genérico. Então a maior parte não solubiliza corretamente em água. Quer ver? Todos os derivados do petróleo e todos os seus derivados, eles não solubilizam em água. Óleo de cozinha não solubiliza em água. Aí você vai me falar, sim, mas existem alguns inorgânicos que não solubilizam em água. Sim, tem, mas são poucos. A maior parte solubiliza em água. A maior parte apresenta alto ponto de fusão e de ebulição. Enquanto que nos orgânicos a maior parte apresenta baixo ponto de fusão e ebulição. Vamos comparar sal e açúcar? Quem é que vai derreter primeiro? O açúcar, que é o que? Orgânico. E o sal? Pode esquentar aí que vai demorar. Mas assim, a propriedade que eu acho mais bacana, que identifica os compostos orgânicos rapidamente, é a inflamabilidade. Todo composto orgânico pega fogo fácil. Gente, você já colocou fogo no plástico? Brincadeira de menino bobo? Pois é, o plástico pega fogo fácil. O plástico vem do petróleo. O plástico pega fogo fácil. O isopor pega fogo fácil. O vidro não pega fogo fácil. A latinha de alumínio não pega fogo fácil. As roupas pegam fogo fácil. Tudo que pega fogo fácil, então, é orgânico. Não quero que você saia por aí fazendo o teste. Mas veja bem, se você raciocinar, você consegue identificar, então, pela propriedade de inflamabilidade, quem que pega fogo fácil ou não. Nessa brincadeira, juntando então por semelhança química os compostos orgânicos, o que eles vão apresentar em comum? Um elemento sempre apareceu em comum: carbono, 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 carbono. E é esse elemento que mais aparece na química orgânica. Existem outros? Existem. E esses elementos que mais aparecem na química orgânica são chamados de elementos organogênicos. E quais são esses elementos organogênicos? Gente, acompanhe aqui. Os elementos organogênicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São os nossos elementos organogênicos. Chumps. E ainda tem os halogênios. Legal? Que são os elementos da família 17 da tabela periódica. Então, dentro desses elementos organogênicos, qual é o principal elemento? O carbono. E sendo o principal, cabe um estudo só para ele. Esse estudo só para ele foi feito pelo postulado de Kekulé, que é um postulado que dá início à química orgânica, que é onde a gente faz o estudo do carbono. E é esse postulado, esse estudo do carbono, que nós vamos ver em nossa próxima aula.
Um beijo para vocês. Mua!